Um dos desafios mais significativos enfrentados pelo Papa Francisco nas redes sociais é a crescente polarização que caracteriza estes ambientes. Estudos mostram que algoritmos tendem a criar câmaras de eco, onde usuários são expostos principalmente a conteúdo que reforça suas visões pré-existentes, raramente encontrando perspectivas diferentes. Esta dinâmica tem alimentado extremismos, teorias conspiracionistas e discursos de ódio, afetando inclusive comunidades religiosas. Em diversas ocasiões, o Papa tem alertado sobre os riscos desta polarização digital para a coesão social e a busca da verdade. Em sua encíclica Fratelli Tutti, publicada em 2020, Francisco dedicou uma reflexão específica a este fenômeno. O acúmulo esmagador de informação que nos inunda não significa mais sabedoria. A verdadeira sabedoria exige um encontro com a realidade. Mas hoje podemos facilmente manipular e construir as notícias, mostrar apenas aspectos da realidade que servem aos nossos interesses. Desta forma, elimina-se o contato físico, que faz parte do diálogo humano. Esta análise crítica da mediação digital aponta para uma preocupação central do pontificado: a necessidade de recuperar a capacidade de encontro autêntico mesmo, em um mundo hiperconectado. Para contrapor esta tendência à polarização, o Papa Francisco tem consistentemente promovido uma cultura do encontro, também no ambiente digital. Em vez de usar suas plataformas para fortalecer posições partidárias ou alimentar antagonismos, ele busca construir pontes e promover diálogo inclusive com aqueles que pensam diferentemente. Um exemplo notável desta abordagem foi seu encontro com Jack Dorsey, então CEO do Twitter, em 2019. Em vez de simplesmente criticar os problemas da plataforma, o Papa engajou-se em um diálogo construtivo sobre como a tecnologia poderia servir melhor ao bem comum e à dignidade humana. Esta disposição para o diálogo estende-se também à maneira como o Papa Francisco se relaciona com críticas e controvérsias nas redes sociais. Em um ambiente onde figuras públicas frequentemente respondem a críticas com ataques pessoais ou bloqueios, a abordagem papal caracteriza-se por uma notável serenidade e abertura. Mesmo quando suas palavras são distorcidas ou suas intenções questionadas, o que ocorre com certa frequência nas bolhas digitais mais polarizadas, Francisco raramente responde diretamente a críticos, preferindo continuar a propor positivamente sua visão de um mundo mais fraterno e justo. Esta postura não significa, contudo, indiferença ou resignação diante de problemas sérios, como discurso de ódio, desinformação ou cyberbullying. Em diversas ocasiões, o Papa tem denunciado estes fenômenos e convocado tanto usuários quanto empresas de tecnologia a assumirem responsabilidade pela qualidade do ambiente digital. A liberdade de expressão é um grande dom, afirmou em um discurso aos participantes de uma conferência sobre mídia digital. Mas com grandes dons vêm grandes responsabilidades. As palavras podem construir pontes ou erguer muros, podem infligir feridas ou curar, podem semear ódio ou cultivar paz. Esta preocupação com a responsabilidade nas comunicações digitais tornou-se ainda mais urgente no contexto da pandemia de Covid-19, quando as redes sociais foram inundadas com desinformação sobre o vírus, vacinas e medidas de saúde pública. Neste cenário, o Papa Francisco não apenas defendeu publicamente a importância da vacinação como um ato de amor ao próximo, mas também utilizou suas plataformas digitais para compartilhar informações cientificamente embasadas e combater teorias conspiratórias que colocavam vidas em risco. Esta postura revelava sua compreensão de que, em tempos de crise sanitária global, a responsabilidade comunicativa torna-se literalmente uma questão de vida ou morte. Um aspecto particularmente interessante da relação do Papa Francisco com as redes sociais é sua capacidade de utilizá-las para destacar temáticas que frequentemente recebem pouca atenção na mídia tradicional.
Questões como a situação dos refugiados, as condições de vida em periferias urbanas, os direitos de povos indígenas ou a exploração de trabalhadores vulneráveis raramente ocupam manchetes, mas encontram espaço consistente nas comunicações papais online. Esta opção preferencial pelos excluídos nas redes sociais reflete um princípio central de seu pontificado: a Igreja em saída, que vai às periferias existenciais da sociedade. Durante a crise migratória europeia, por exemplo, enquanto muitos veículos de comunicação enfocavam aspectos sensacionalistas ou alimentavam medos xenófobos, as redes sociais do Papa consistentemente humanizavam refugiados, compartilhando suas histórias e convocando a solidariedade. Em 2016, seu gesto de levar 3 famílias de refugiados sírios no avião papal de volta da visita ao campo de Lesbos, na Grécia, tornou-se uma poderosa mensagem visual compartilhada globalmente. O impacto desta ação foi ampliado exponencialmente graças às redes sociais, que permitiram que o gesto simbólico alcançasse muito além daqueles fisicamente presentes. Uma das contribuições mais significativas do Papa Francisco para a reflexão sobre comunicação digital tem sido sua insistência em que as redes sociais devem estar a serviço do encontro autêntico, não da autopromoção ou do exibicionismo. Em uma cultura digital frequentemente marcada pelo narcisismo e pela construção de personas idealizadas, ele constantemente convida os usuários a uma presença online mais autêntica e orientada ao serviço. Não sejamos turistas existenciais, vagando sem rumo pelas redes em busca da próxima excitação ou distração, exortou em uma audiência com jovens comunicadores. Sejamos peregrinos com propósito, deixando pegadas de bondade e verdade por onde passamos digitalmente. Esta visão de um uso mais intencional e menos compulsivo das redes sociais tem ganhado crescente relevância em um contexto de preocupações sobre vício em tecnologia, especialmente entre jovens. Estudos recentes mostram correlações preocupantes entre uso excessivo de redes sociais e problemas de saúde mental como ansiedade, depressão e baixa autoestima. Embora o Papa Francisco não detalhe aspectos técnicos destes problemas, suas reflexões oferecem princípios éticos valiosos para um relacionamento mais equilibrado e saudável com as plataformas digitais. Em sua exortação apostólica, Christus Vivite, dirigida especialmente aos jovens, ele abordou diretamente esta questão. Viver num mundo virtual pode fazer-nos fechar os olhos à carne e ao sangue de nossos irmãos e irmãs que sofrem ao nosso lado. É importante lembrar que as redes sociais não substituem nem devem enfraquecer a riqueza do encontro pessoal, que exige olhar nos olhos, compartilhar o silêncio, o riso, a tristeza, frustrações e esperanças. Esta reflexão oferece um contraponto. Importante a tendência de substituir completamente relações presenciais por conexões digitais. Outro aspecto que o Papa Francisco frequentemente aborda em relação às redes sociais é a questão do tempo. Em uma era de disponibilidade constante e bombardeio ininterrupto de informações, ele tem defendido a importância de momentos de silêncio, contemplação e desconexão digital. Precisamos recuperar a capacidade de estar totalmente presentes ao momento, afirmou em uma homilia que posteriormente viralizou nas redes. Isto, às vezes, significa desligar nossos dispositivos para conectarmos-nos mais profundamente com Deus, com os outros e com nós mesmos. Esta defesa do silêncio e da contemplação em um mundo hiperconectado representa uma contribuição distintamente espiritual ao debate sobre tecnologia digital. Esta valorização do silêncio não implica, contudo, uma rejeição da cultura digital contemporânea. Para Francisco, trata-se antes de encontrar um equilíbrio saudável que permita aproveitar os benefícios da conectividade sem tornar-se escravo dela. Como ele mesmo observou em um encontro com jovens, a tecnologia é uma bênção
quando nos ajuda a expandir nossos horizontes e nos conectar com outros. Torna-se um problema quando começa a determinar como pensamos, como nos relacionamos, como rezamos. Esta visão equilibrada recusa tanto o entusiasmo acrítico quanto o pessimismo tecnofóbico, que frequentemente dominam discussões sobre mídia digital. Um episódio particularmente tocante que ilustra a abordagem do Papa Francisco às redes sociais ocorreu em 2017, durante sua visita à Colômbia. Uma menina de 10 anos chamada Gabriela, filha de ex-guerrilheiros das Farc em processo de reintegração à sociedade civil, conseguiu furar o cordão de segurança e entregar pessoalmente uma carta ao Papa. O momento, capturado em vídeo e compartilhado milhões de vezes nas redes sociais, tornou-se um símbolo poderoso de reconciliação em um país marcado por décadas de conflito armado. Nas semanas seguintes, a história de Gabriela e sua família recebeu atenção global, amplificando a mensagem de paz e perdão que o Papa buscava promover durante sua visita. Histórias como esta revelam como as redes sociais podem transcender sua função puramente comunicativa para tornar-se catalisadoras de transformação social concreta. Quando utilizadas com intencionalidade e propósito claro, estas plataformas têm o potencial de não apenas informar, mas mobilizar ações solidárias em escala global. O Papa Francisco compreendeu intuitivamente esta dimensão transformadora das redes sociais e tem buscado conscientizar os fiéis sobre sua responsabilidade de usar estas ferramentas para construir um mundo mais justo e fraterno. Um dos momentos mais emocionantes da relação do Papa Francisco com as redes sociais ocorreu em 2015, durante sua visita aos Estados Unidos. Uma menina de 10 anos, filha de imigrantes indocumentados, conseguiu furar o esquema de segurança e entregar pessoalmente uma carta ao Papa, pedindo que ele intercedesse pela situação de sua família. O momento foi capturado em vídeo e viralizou nas redes sociais. Dias depois, a menina e sua família foram convidadas a participar de um encontro privado com o Papa, resultado direto da visibilidade que sua história ganhou no ambiente digital. Este episódio ilustra como as redes sociais podem, quando usadas com propósito humanitário, conectar histórias pessoais a líderes globais, criando pontes improváveis de solidariedade. Não podemos falar da relação do Papa Francisco com as redes sociais sem mencionar os selfies papais, que se tornaram um fenômeno cultural deste pontificado. Rompendo com a distância protocolar de seus antecessores, Francisco frequentemente permite, e até incentiva, que fiéis tirem fotos com ele usando seus smartphones. Estas imagens, compartilhadas instantaneamente nas redes sociais, humanizam a figura papal e criam uma sensação de proximidade sem precedentes na história da Igreja. O que poderia parecer apenas um gesto trivial, revela, na verdade, uma profunda compreensão da cultura contemporânea e das novas formas de conexão social mediadas pela tecnologia. A presença do Papa nas redes sociais teve um impacto significativo na percepção global sobre a Igreja Católica. Pesquisas mostram que sua comunicação direta e autêntica nestas plataformas contribuiu para uma imagem mais positiva da instituição, especialmente entre jovens e pessoas previamente desconectadas da religião organizada. Um estudo realizado pela Universidade de Georgetown mostrou que 70% dos millennials católicos seguem o Papa em pelo menos uma plataforma digital, e destes, 85% afirmam que sua fé foi fortalecida pelas mensagens papais online. Estes números revelam o potencial evangelizador das redes quando utilizadas com autenticidade e propósito claro. Em 2018, o Papa Francisco deu mais um passo significativo em sua estratégia de comunicação digital ao lançar o aplicativo Click to Pray, uma plataforma global de oração que conecta fiéis de todo o mundo através de intenções compartilhadas. Durante o lançamento, o próprio Papa baixou o aplicativo em um iPad, em um gesto simbólico amplamente registrado nas redes sociais.
A internet e as mídias sociais são um recurso do nosso tempo, afirmou naquela ocasião. Uma oportunidade para viver em relacionamento com os outros, para compartilhar a beleza da nossa fé e para construir redes de caridade. Esta iniciativa demonstrava mais uma vez sua visão de que a tecnologia pode e deve ser colocada a serviço de valores espirituais. Apesar de seu entusiasmo pelas possibilidades das redes sociais, o Papa Francisco também tem sido vocal sobre seus riscos e limitações. Em diversos pronunciamentos, ele alertou sobre o perigo da hiperconexão solitária, um fenômeno contemporâneo onde as pessoas estão tecnicamente conectadas a centenas ou milhares de amigos digitais, mas experimentam uma profunda solidão existencial. Muitas vezes, ao buscar conexões digitais, nos desconectamos do próximo, daquele que está ao nosso lado, observou em uma audiência geral. Esta reflexão tocava em um paradoxo da era digital que muitos experimentam, mas poucos conseguem articular tão claramente. Outra preocupação constante do Papa tem sido o impacto das redes sociais no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Em encontros com pais e educadores, ele frequentemente aborda os desafios de criar jovens em um mundo onde a validação digital através de curtidas e compartilhamentos tornou-se uma forma de capital social. Nossos jovens não deveriam medir seu valor pelo número de seguidores ou curtidas, afirmou certa vez. Eles são infinitamente valiosos aos olhos de Deus, independentemente de qualquer métrica digital. Esta mensagem contracultural oferece um importante contraponto à lógica quantitativa que muitas vezes domina a experiência nas redes sociais. A questão da privacidade também tem sido objeto de reflexão do pontífice. Em um mundo onde dados pessoais tornaram-se uma das commodities mais valiosas, Francisco tem defendido o direito das pessoas à privacidade como uma extensão de sua dignidade humana. Nem tudo deve ser exposto, afirmou em um discurso ao Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais. Existem dimensões da experiência humana que são sagradas e devem ser protegidas dos olhares curiosos e da comercialização. Esta posição coloca o Papa em sintonia com crescentes preocupações globais sobre o modelo de negócios das plataformas digitais baseado na extração e monetização de dados pessoais. Um dos aspectos mais interessantes da abordagem de Francisco às redes sociais é sua capacidade de utilizá-las para amplificar vozes marginalizadas, seja compartilhando histórias de refugiados, povos indígenas ou comunidades empobrecidas. O Papa usa sua plataforma digital para dar visibilidade a quem raramente é visto ou ouvido nos circuitos tradicionais de mídia. Esta prática reflete um princípio central de seu pontificado, a Igreja em saída, que busca ativamente as periferias existenciais e geográficas da sociedade. As redes sociais tornam-se, assim, não apenas um canal de comunicação papal, mas uma extensão de sua missão pastoral junto aos excluídos. Esta preocupação com as margens ficou evidente durante a pandemia de Covid-19. Enquanto muitas vozes influentes nas redes sociais focavam em experiências privilegiadas de quarentena, o Papa Francisco consistentemente direcionava a atenção para aqueles que mais sofriam: idosos isolados, trabalhadores precários, sem proteção social, famílias em habitações inadequadas, profissionais de saúde exaustos. Suas mensagens nas redes não apenas expressavam solidariedade, mas convocavam a ação concreta em favor dos mais vulneráveis, transformando empatia digital em caridade tangível. Um momento particularmente notável ocorreu em abril de 2020, quando o Papa Francisco realizou a tradicional Via Sacra da Sexta-feira Santa, não no Coliseu de Roma, como de costume, mas sozinho na Praça São Pedro vazia. As meditações daquele ano, transmitidas ao vivo e amplamente compartilhadas nas redes sociais, foram escritas por detentos, vítimas de injustiça e profissionais que trabalham em prisões.
Ao dar protagonismo a estas vozes raramente ouvidas, o Papa utilizou o potencial democratizante das plataformas digitais para subverter hierarquias tradicionais de autoridade e visibilidade. Esta capacidade de utilizar as redes sociais para fins contra-hegemônicos é um dos aspectos mais revolucionários da comunicação digital de Francisco. Em um ambiente frequentemente dominado por celebridades, influenciadores comerciais e figuras políticas polarizadoras, o Papa consegue inserir temas como justiça social, ecologia integral, migração e crítica ao consumismo com uma autoridade moral que atravessa bolhas digitais. Sua voz torna-se, assim, um contraponto importante à lógica de mercado e à banalização que muitas vezes prevalecem nas plataformas. Talvez um dos maiores legados do Papa Francisco em relação às redes sociais seja seu exemplo de como habitá-las com integridade e propósito. Em um ambiente onde a autenticidade é frequentemente sacrificada em nome da performance, sua presença digital caracteriza-se por uma notável coerência entre mensagem e mensageiro. As palavras que compartilha online são as mesmas que profere em homilias e documentos oficiais. Os valores que defende nas redes são os mesmos que orientam suas ações concretas. Este alinhamento entre comunicação digital e testemunho pessoal confere credibilidade à sua presença nas plataformas. Esta autenticidade não significa, contudo, ingenuidade. O Papa Francisco demonstra uma aguda consciência das dinâmicas específicas das redes sociais e adapta sua comunicação a elas sem comprometer sua mensagem essencial. Suas equipes no Vaticano incluem profissionais especializados em comunicação digital que ajudam a traduzir o pensamento papal para formatos adequados a cada plataforma. O resultado é uma presença online que consegue ser simultaneamente relevante para a cultura contemporânea e fiel à tradição bimilenar da Igreja. Em suas reflexões sobre comunicação digital, o Papa Francisco frequentemente menciona São Francisco de Assis como um modelo inspirador, assim como seu patrono, que utilizou formas inovadoras de comunicação em seu tempo, incluindo a criação do primeiro presépio vivo. O atual pontífice busca encontrar novos caminhos para tornar a mensagem evangélica compreensível e atraente para as pessoas de hoje. Esta conexão entre inovação comunicativa e fidelidade à tradição cria uma ponte entre passado e presente que caracteriza todo o magistério de Francisco. Um aspecto particularmente notável da abordagem do Papa às redes sociais é sua capacidade de usá-las para promover o diálogo interreligioso e intercultural. Em suas contas oficiais, encontramos regularmente mensagens celebrando festividades de outras tradições religiosas, expressando solidariedade após ataques a mesquitas, sinagogas ou templos, ou destacando iniciativas conjuntas em favor da paz e da justiça. Esta abertura ecumênica e interreligiosa online reflete seu compromisso mais amplo com a construção de pontes entre diferentes comunidades de fé. Um exemplo concreto deste compromisso ocorreu em maio de 2019, durante sua visita aos Emirados Árabes Unidos. As imagens do abraço entre o Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, viralizaram nas redes sociais, tornando-se um poderoso símbolo de fraternidade interreligiosa. A assinatura conjunta do Documento sobre a Fraternidade Humana pela Paz Mundial e a Convivência Comum foi amplamente compartilhada e discutida online, alcançando audiências que dificilmente teriam acesso a este conteúdo através dos meios tradicionais de comunicação religiosa. A relação do Papa Francisco com as redes sociais também nos revela muito sobre sua visão da Igreja no mundo contemporâneo. Para ele, a presença digital não é uma concessão relutante à modernidade, mas uma expressão natural da vocação missionária cristã. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, diz o mandato missionário de Jesus. E para Francisco, este mundo hoje inclui inequivocamente o ambiente digital.
Como afirmou em sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2019, desde que a internet está disponível, a Igreja sempre procurou promover o seu uso a serviço do encontro entre as pessoas e da solidariedade entre todos. Esta visão missionária das redes sociais tem inspirado inúmeras iniciativas digitais em toda a Igreja Católica. Dioceses, paróquias, congregações religiosas e movimentos leigos em todo o mundo seguiram o exemplo papal e aumentaram significativamente sua presença online. A pandemia de Covid-19 acelerou dramaticamente este processo, com missas transmitidas ao vivo, catequese virtual e grupos de oração online, tornando-se parte do cotidiano católico. O que começou como uma necessidade emergencial tornou-se gradualmente um novo paradigma de presença eclesial que complementa, sem substituir, o encontro comunitário presencial. Um dos episódios mais significativos dessa nova presença eclesial digital ocorreu em março de 2020, quando o Papa Francisco conduziu sozinho uma extraordinária bênção Urbi et Orbi na Praça São Pedro vazia, em meio à tempestade. Aquela cerimônia, transmitida ao vivo e assistida por milhões de pessoas em todo o mundo, tornou-se um poderoso símbolo de esperança em tempos de crise global. As imagens do Papa subindo sozinho as escadas da Basílica, sob chuva, em uma praça deserta iluminada apenas por tochas, permanecerão como um dos momentos mais emblemáticos deste pontificado. Foi um momento em que as redes sociais não apenas transmitiram um evento, mas ajudaram a criar um sentido de comunhão global em tempos de isolamento físico. Outro aspecto interessante da relação do Papa Francisco com o mundo digital é sua abertura para incorporar linguagens e formatos nativos das redes sociais em sua comunicação. Em 2020, por exemplo, ele participou de uma série de vídeos curtos para o TikTok, como parte da campanha 1 Minuto de Sabedoria. Essa disposição para experimentar novos formatos revela sua compreensão de que diferentes plataformas exigem abordagens comunicativas específicas. Como ele mesmo observou, não podemos evangelizar se não falamos a língua das pessoas a quem nos dirigimos. Esta adaptabilidade não significa, contudo, aceitar acriticamente a lógica comercial e os valores implícitos nas plataformas digitais. O Papa Francisco tem sido claro em sua crítica a aspectos problemáticos da cultura digital, como a superficialidade, o consumismo, a espetacularização da vida e a crescente polarização. Em sua encíclica Laudato Si, ele denunciou como o paradigma tecnocrático tende a dominar não apenas a economia e a política, mas também nossas vidas cotidianas e relacionamentos. Para ele, o desafio consiste em habitar o espaço digital com valores alternativos, transformando-o a partir de dentro. Um exemplo dessa transformação a partir de dentro é a maneira como o Papa utiliza o Twitter. Em um ambiente frequentemente caracterizado por discussões agressivas e polarizadas, suas mensagens consistentemente promovem valores como diálogo, respeito, escuta e busca do bem comum. Sem mencionar diretamente conflitos políticos específicos, ele oferece princípios éticos que podem orientar o discernimento dos fiéis em temas controversos. Esta abordagem contrasta com a de muitos líderes religiosos que usam as redes para reforçar divisões político-partidárias ou promover guerras culturais. Em sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2021, intitulada Vem e Verás, comunicar encontrando as pessoas onde e como são, o Papa Francisco aprofundou sua reflexão sobre a comunicação digital, destacando a importância do testemunho pessoal e do encontro direto mesmo na era das mediações tecnológicas. Na comunicação, nada pode jamais substituir completamente o ver em pessoa, escreveu ele. Algumas coisas só se podem aprender experimentando-as. De fato, não se comunica apenas com palavras, mas com os olhos,
o tom da voz, os gestos. Esta valorização da presença física e do encontro pessoal não representa, contudo, uma desvalorização da comunicação digital. Para Francisco, trata-se antes de reconhecer a complementaridade entre diferentes formas de conexão humana. Assim como o Verbo de Deus se fez carne para habitar entre nós, a comunicação cristã, na era digital, deve encontrar formas de encarnar a mensagem evangélica nas linguagens e plataformas contemporâneas, sem perder de vista o valor insubstituível do encontro face a face. Um aspecto particularmente significativo da presença digital do Papa Francisco é seu foco em temas sociais. Enquanto muitos líderes religiosos nas redes sociais concentram-se quase exclusivamente em temas devocionais ou doutrinais, o Papa constantemente conecta a fé às suas implicações sociais, econômicas e políticas. Suas mensagens frequentemente abordam temas como pobreza, migração, ecologia, paz, justiça social e dignidade do trabalho, mostrando como estes são inseparáveis de uma fé autenticamente vivida. Esta dimensão social da presença digital papal ficou evidente durante a pandemia de Covid-19. Em uma série de catequeses semanais sobre curar o mundo, transmitidas online entre agosto e setembro de 2020, o Papa Francisco desenvolveu uma reflexão sistemática sobre como a fé cristã pode inspirar respostas à crise sanitária, econômica e social desencadeada pela pandemia. Estas catequeses, amplamente compartilhadas nas redes sociais, ofereciam princípios da doutrina social da Igreja como ferramentas para discernir caminhos mais justos e fraternos para a reconstrução pós-pandemia. Um momento especialmente comovente ocorreu em março de 2020, quando o Papa realizou uma oração extraordinária pela humanidade em uma Praça São Pedro completamente vazia, sob chuva. As imagens daquele momento, transmitidas ao vivo e compartilhadas milhões de vezes nas redes sociais, capturaram o sentimento global de vulnerabilidade e isolamento. Estamos todos no mesmo barco, afirmou o Papa naquela ocasião, utilizando a imagem evangélica da tempestade acalmada para oferecer esperança em meio à crise global. Aquele foi um momento em que as plataformas digitais permitiram uma experiência de comunhão espiritual que transcendeu fronteiras geográficas e até mesmo religiosas. É importante notar que a presença do Papa Francisco nas redes sociais não está livre de controvérsias e desafios. Como qualquer figura pública em plataformas digitais, ele enfrenta críticas, interpretações errôneas e até mesmo hostilidade aberta. Sua defesa de temas como ecologia integral, acolhimento a migrantes ou críticas ao capitalismo desregulado frequentemente gera reações negativas de setores conservadores, enquanto suas posições sobre questões morais tradicionais podem desagradar setores progressistas. A maneira como o Vaticano gerencia estas controvérsias nas redes sociais revela muito sobre a visão comunicativa de Francisco. Em vez de adotar uma postura defensiva ou confrontacional, observa-se uma consistente busca de diálogo e esclarecimento. Raramente as contas oficiais do Papa engajam-se diretamente em polêmicas online ou respondem a críticas específicas. Em vez disso, continuam a propor positivamente a mensagem evangélica, confiando que a verdade tem sua própria força persuasiva que ultrapassa o ruído momentâneo das disputas digitais. Este estilo comunica implicitamente uma lição importante sobre como cristãos podem habitar o ambiente digital, não sendo ingênuos sobre seus riscos e limitações, mas tampouco permitindo que a negatividade e a polarização determinem sua forma de presença online. Como o próprio Papa escreveu em sua exortação apostólica Christus Vivit, é importante saber distinguir a verdade dos boatos e não se deixar devorar por um mundo feito de personagens virtuais que não tem nada a ver com o que somos na vida real. Um dos aspectos mais inspiradores da abordagem do Papa Francisco às redes sociais é sua insistência em que elas podem e devem servir à construção do bem comum.
Em um ambiente frequentemente dominado pelo narcisismo, pela busca de validação ou por interesses puramente comerciais, ele constantemente convida seus seguidores a usar estas plataformas para construir pontes, promover solidariedade e dar voz aos excluídos. Esta visão contracultural das redes sociais como espaços potenciais de fraternidade representa uma contribuição significativa ao debate global sobre tecnologia e sociedade. As redes sociais podem multiplicar a capacidade de contar e partilhar, escreveu o Papa em uma de suas mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Mas também podem se tornar um lugar de alienação. Cabe a cada pessoa escolher se quer libertar seu potencial de bem ou ceder à lógica do isolamento e do egoísmo. Durante o Sínodo sobre a Amazônia, realizado em outubro de 2019, o Vaticano utilizou intensamente as redes sociais para amplificar vozes indígenas que raramente têm acesso a plataformas globais. Líderes de comunidades tradicionais que viajaram até Roma para participar do evento puderam compartilhar suas experiências, preocupações e esperanças diretamente com uma audiência mundial através das redes do Vaticano. Esta prática concreta de dar voz ao sem voz exemplifica como as plataformas digitais podem ser utilizadas para promover uma globalização da solidariedade, em contraste com a globalização da indiferença tantas vezes denunciada pelo Papa. Pandemia de Covid-19 representou, sem dúvida, um ponto de inflexão na relação entre a Igreja e o mundo digital. Com templos fechados e reuniões presenciais impossibilitadas, as plataformas digitais tornaram-se, quase da noite para o dia, o principal espaço de vida eclesial para milhões de católicos em todo o mundo. Missas online, grupos de oração, virtuais, catequese por videoconferência e retiros espirituais transmitidos ao vivo tornaram-se parte do cotidiano de inúmeras comunidades. O que antes era visto por muitos como um complemento secundário, transformou-se repentinamente em canal principal de vivência comunitária da fé. Neste contexto excepcional, o Papa Francisco demonstrou mais uma vez sua capacidade de adaptação às novas circunstâncias. Em vez de lamentar as limitações impostas pela pandemia, ele as transformou em oportunidade para repensar a presença da Igreja no mundo digital. A crise sanitária revelou o quanto somos todos vulneráveis e interconectados, afirmou em uma audiência geral transmitida online. Mas também nos mostrou como a tecnologia pode servir à comunhão mesmo quando o encontro físico não é possível. Esta reflexão ilustra sua visão equilibrada, que reconhece tanto as limitações quanto as possibilidades das mediações tecnológicas. Um momento emblemático deste período ocorreu na Páscoa de 2020, quando o Papa celebrou a Missa de Ressurreição em uma basílica de São Pedro vazia, mas conectada digitalmente a milhões de fiéis em todo o mundo. Aquela liturgia, ao mesmo tempo solene e solitária, capturou perfeitamente a experiência paradoxal de isolamento físico e conexão virtual que marcou os primeiros meses da pandemia. As imagens do Papa abençoando uma praça vazia tornaram-se um dos símbolos mais poderosos daquele momento histórico, compartilhadas incontáveis vezes nas redes sociais e discutidas em publicações de todo o espectro ideológico e religioso. Outro aspecto interessante da relação do Papa Francisco com as redes sociais é seu esforço consciente para evitar que a comunicação digital substitua completamente o encontro presencial. Em diversas ocasiões, ele alertou sobre os limites da mediação tecnológica, insistindo que a fé cristã é essencialmente encarnacional e comunitária. A fé não é algo virtual, mas um encontro real com Cristo na comunidade, afirmou, em uma de suas catequeses. As tecnologias digitais são um complemento valioso, mas não podem substituir a presença física, os sacramentos, o olhar nos olhos de quem sofre. Esta preocupação com o equilíbrio entre conexão digital e encontro físico tornou-se ainda mais relevante após a pandemia,
quando muitas comunidades religiosas enfrentaram o desafio de reintegrar fiéis que haviam se acostumado às comodidades da participação virtual. O Papa Francisco tem insistido que este é um momento para reaprender a alegria do encontro, sem abandonar as ferramentas digitais que se mostraram tão valiosas em tempos de crise. Esta abordagem equilibrada recusa tanto a nostalgia pré-digital quanto o entusiasmo ingênuo pela virtualização completa da experiência religiosa. Um dos ensinamentos mais profundos do Papa Francisco sobre comunicação digital diz respeito à necessidade de uma ecologia integral que inclua também nossa vida online. Assim como em Laudato Si, ele convida a repensar nossa relação com o meio ambiente natural. Em suas reflexões sobre mídia digital, ele propõe uma relação mais consciente e equilibrada com o ambiente informacional. Assim como não podemos respirar ar poluído sem prejudicar nossa saúde física, observou certa vez, tampouco podemos consumir informação tóxica sem afetar nossa saúde espiritual e mental. Esta metáfora ecológica aplica-se particularmente bem ao fenômeno das fake news e da desinformação nas redes sociais, tema abordado pelo Papa em sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2018. A eficácia das fake news, escreveu ele, deve-se principalmente à sua natureza mimética, ou seja, à capacidade de se mostrarem plausíveis. Para combater este problema, Francisco propõe não apenas verificação factual, mas um esforço educativo mais amplo para promover o que ele chama de jornalismo de paz, uma comunicação que promova diálogo, escuta mútua e busca do bem. A abordagem do Papa Francisco às redes sociais também reflete sua visão de uma igreja em saída, conceito central de seu pontificado. Para ele, as plataformas digitais não são simplesmente um novo canal para transmitir mensagens tradicionais, mas um território missionário que exige inculturação genuína. Não basta usar a internet como uma janela para anunciar o Evangelho, afirmou em um encontro com comunicadores católicos. É preciso habitar este espaço com criatividade e compaixão, compreendendo sua cultura própria e adaptando nossa linguagem sem comprometer nossa mensagem. Esta visão missionária do ambiente digital inspirou inúmeras iniciativas inovadoras durante seu pontificado. Em 2019, por exemplo, foi lançado o Vatican News, um portal unificado de notícias do Vaticano, otimizado para redes sociais e dispositivos móveis. No mesmo ano, o Papa lançou a campanha Click to Pray, uma plataforma digital global que conecta fiéis através de intenções de oração compartilhadas. Em 2020, em resposta à pandemia, foi criada a Comissão do Vaticano para a Covid-19, que utilizou intensamente as redes sociais para compartilhar recursos pastorais e promover solidariedade global. Um aspecto particularmente notável da presença digital do Papa Francisco é sua capacidade de gerar o que os especialistas em comunicação chamam de momentos virais, gestos, imagens ou frases que capturam a imaginação coletiva e se espalham espontaneamente pelas redes. O abraço a um homem com neurofibromatose severa, a lavagem dos pés de prisioneiros e refugiados na Quinta-feira Santa, o beijo em crianças com síndrome de Down, a visita surpresa a vítimas de terremotos, estes e outros gestos semelhantes, tornaram-se conteúdo viral, não por uma estratégia calculada, mas pela autenticidade com que expressam valores evangélicos. Esta capacidade de criar momentos memoráveis que ressoam nas redes sociais revela uma compreensão intuitiva de como funciona a comunicação na era digital. Em um ambiente caracterizado por sobrecarga informacional e déficit de atenção, gestos simbólicos poderosos muitas vezes comunicam mais efetivamente que longas explicações doutrinárias. Um único abraço do Papa a uma pessoa marginalizada pode expressar mais sobre a misericórdia divina do que um tratado teológico, especialmente para uma geração acostumada a consumir informação em formato visual e fragmentado.
Falando sobre gerações, é importante destacar a especial atenção que o Papa Francisco dedica aos jovens em sua comunicação digital. Em documentos como a exortação apostólica Christus Vivit, resultante do Sínodo sobre a Juventude de 2018, ele reconhece que as novas gerações são nativos digitais para quem as fronteiras entre online e offline são cada vez mais fluidas. Os jovens estão imersos na cultura digital, escreveu ele, que influencia profundamente suas noções de identidade e relacionamento. Em vez de demonizar esta realidade ou lamentá-la nostalgicamente, o Papa busca compreendê-la e encontrar caminhos para que a fé seja significativa também neste novo contexto cultural. Um exemplo concreto desta abordagem foi a criação, em 2022, do Vatican TikTok, uma conta oficial que adapta mensagens papais ao formato característico daquela plataforma, particularmente popular entre adolescentes e jovens adultos. Em vez de simplesmente reproduzir conteúdo criado para outras plataformas, a equipe de comunicação do Vaticano desenvolveu uma linguagem específica para este meio, utilizando música, efeitos visuais e formatos nativos para transmitir valores evangélicos de forma atraente para este público específico. Esta adaptação a diferentes plataformas ilustra um princípio fundamental da comunicação do Papa Francisco: o reconhecimento de que cada meio tem suas próprias linguagens e dinâmicas. Da mesma forma que o Evangelho foi sendo traduzido para diferentes idiomas e culturas ao longo da história da Igreja, hoje ele precisa ser traduzido para as linguagens específicas do Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e outras plataformas. Como observou o próprio Papa, não basta estar presente nas redes sociais. É preciso estar presente de forma significativa, atenta às características de cada ambiente digital. Esta atenção às especificidades de cada plataforma reflete-se na maneira como o Vaticano gerencia a presença digital do Papa. No Twitter, as mensagens são curtas, diretas e facilmente compartilháveis, muitas vezes extraídas de homilias ou documentos maiores. No Instagram, o foco está em imagens poderosas acompanhadas de breves reflexões, capturando momentos significativos do ministério papal. No YouTube, vídeos mais longos permitem aprofundar temas complexos, enquanto no Facebook há maior interação, com comentários e mensagens dos fiéis. Esta estratégia multicanal reconhece que diferentes pessoas acessam conteúdo de diferentes formas, maximizando assim o alcance da mensagem papal. Era uma manhã comum de março de 2013 quando a fumaça branca surgiu na Praça São Pedro. Um novo Papa acabara de ser escolhido e o mundo ainda não sabia, mas estava prestes a testemunhar uma revolução na forma como a Igreja se comunicaria com seus fiéis. Jorge Mário Bergoglio, agora Papa Francisco, herdaria não apenas o trono de São Pedro, mas também um mundo completamente transformado pela tecnologia digital e pelas redes sociais. Como um homem de 76 anos formado em uma época analógica encararia este desafio? A resposta nos surpreenderia a todos. Francisco não apenas aceitou as redes sociais como as abraçou, transformando-as em um novo púlpito global para sua mensagem de misericórdia, simplicidade e compaixão. Neste vídeo, vamos explorar a jornada fascinante do Papa Francisco no universo digital, suas reflexões profundas sobre como a tecnologia pode servir à humanidade e os desafios que ele identificou neste novo território. A história da relação do Papa Francisco com as redes sociais começa, na verdade, antes mesmo de sua eleição. Como cardeal em Buenos Aires, Bergoglio já havia percebido a importância crescente da comunicação digital, mas foi ao assumir o papado que sua presença nas plataformas ganhou dimensão verdadeiramente global. Logo no primeiro ano de pontificado, Francisco herdou as contas oficiais do Vaticano no Twitter, criadas ainda sob o Papa Bento XVI. O que poderia ter sido apenas uma continuidade formal,
transformou-se em uma ferramenta poderosa de evangelização e conexão direta com os fiéis. Em pouco tempo, suas mensagens curtas e diretas, repletas de sabedoria e reflexões cotidianas, conquistaram milhões de seguidores em diversos idiomas. Era o início de uma nova era na comunicação papal. A conta do Pontifex rapidamente se tornou um fenômeno global. O que mais chamava a atenção não era apenas o uso da plataforma, mas como Francisco trazia sua personalidade e seu estilo pastoral para o universo digital. Suas mensagens não soavam como comunicados institucionais frios, mas como palavras de um pastor genuinamente preocupado com suas ovelhas. Deus nunca se cansa de nos perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Escreveu certa vez em um tweet que viralizou e tocou corações muito além dos círculos católicos. Esta capacidade de condensar reflexões profundas em formato acessível revelava uma compreensão intuitiva do meio digital que surpreendeu até mesmo os especialistas em comunicação. Com o passar dos anos, a presença do Papa Francisco nas redes sociais se expandiu. Em 2016, ele criou uma conta no Instagram, A Franciscos, que rapidamente bateu recordes de seguidores. A primeira foto postada, o Papa ajoelhado em oração, alcançou 1 milhão de curtidas em 12 horas, estabelecendo um novo recorde na plataforma naquela época. Mais uma vez, não era apenas a novidade de ter um líder religioso de 80 anos nas redes que chamava a atenção, mas a autenticidade com que habitava aquele espaço. As imagens compartilhadas não buscavam uma perfeição estética vazia, mas capturavam momentos de genuína humanidade, compaixão e fé vivida em situações concretas. Mas engana-se quem pensa que o Papa Francisco vê as redes sociais apenas como uma ferramenta neutra ou uma simples extensão da comunicação tradicional. Em diversas ocasiões, ele demonstrou uma compreensão profunda dos impactos psicológicos, sociais e espirituais dessas plataformas. Em 2019, durante uma audiência com jovens, Francisco comparou as redes sociais a uma praça virtual, onde as pessoas se encontram, mas alertou: quantas vezes substitui-se o encontro real pelo encontro virtual? Isso não é suficiente para construir uma verdadeira comunidade humana. Esta observação revelava uma preocupação genuína, que a hiperconectividade digital pudesse, paradoxalmente, levar a um isolamento real. A reflexão do Papa sobre as redes sociais ganhou contornos ainda mais profundos com a publicação, em 2014, de sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, intitulada Comunicação a serviço de uma autêntica cultura do encontro. Neste documento, Francisco reconheceu o potencial das redes para aproximar pessoas distantes, mas alertou que a velocidade da comunicação digital nem sempre favorece uma cultura de reflexão e diálogo autêntico. Não basta circular pelas estradas digitais, isto é, simplesmente estar conectados. É necessário que a conexão seja acompanhada pelo encontro verdadeiro, escreveu ele, antecipando debates que só ganhariam força anos depois. Um dos aspectos mais interessantes da relação do Papa Francisco com as redes sociais é sua capacidade de usá-las como um termômetro da sociedade. Em diversas ocasiões, ele demonstrou estar atento aos temas que circulam e ganham força nesses ambientes. Quando questões como ecologia, migração, pobreza ou exclusão social explodem nas timelines, frequentemente o Papa aborda esses temas em suas mensagens, oferecendo uma perspectiva baseada na fé e na doutrina social da Igreja. Este diálogo com a atualidade confere às suas intervenções uma relevância que atravessa fronteiras religiosas e ideológicas. Um exemplo concreto dessa sintonia com os debates contemporâneos ocorreu durante a pandemia de Covid-19. Enquanto as redes sociais fervilhavam com desinformação, teorias conspiratórias e polarização extrema, o Papa Francisco usou suas plataformas para promover mensagens de solidariedade, esperança e responsabilidade coletiva.
Em março de 2020, a imagem do Papa caminhando sozinho sob a chuva na Praça São Pedro vazia, durante uma bênção extraordinária Urbi et Orbi, tornou-se um dos símbolos mais poderosos daquele período. Compartilhada milhões de vezes nas redes sociais, a cena capturou o sentimento de isolamento que muitos experimentavam, mas também a esperança de que, mesmo separados fisicamente, permanecíamos unidos em humanidade. A relação de Francisco com as redes sociais não se limita, contudo, a utilizá-las como canal de comunicação. Ele também tem refletido criticamente sobre seu impacto na sociedade e na fé. Em sua encíclica Fratelli Tutti, publicada em 2020, o Papa dedicou importantes reflexões aos desafios da comunicação digital. As redes sociais, escreveu ele, podem facilitar as relações e promover o bem da sociedade, mas também podem levar a uma posterior polarização e divisão entre indivíduos e grupos. Esta análise equilibrada reconhece tanto o potencial positivo quanto os riscos inerentes a estas plataformas. O Papa Francisco tem sido particularmente incisivo ao alertar sobre os perigos da desinformação nas redes sociais. Em uma era de fake news e manipulação algorítmica, ele tem enfatizado a importância da verdade como valor fundamental. A verdade vos tornará livres, lembrou certa vez, citando o Evangelho, para depois acrescentar: e a liberdade nos faz responsáveis por nossas escolhas, inclusive o que compartilhamos online. Esta conexão entre verdade, liberdade e responsabilidade tornou-se um tema recorrente em suas reflexões sobre o ambiente digital. Outro aspecto que tem preocupado o Papa é o fenômeno do cyberbullying e do discurso de ódio nas plataformas digitais. Em encontros com jovens, ele frequentemente aborda este tema, enfatizando como a dignidade humana deve ser respeitada também no ambiente virtual. Por trás de cada perfil nas redes sociais existe uma pessoa real, com sentimentos reais, afirmou certa vez, incentivando os jovens a serem ciberapóstolos da fraternidade, em vez de propagar violência e divisão. Esta preocupação revelava sua compreensão de que o ambiente digital não é separado da vida real, mas uma extensão dela, onde valores cristãos como respeito e compaixão devem igualmente prevalecer. Uma das contribuições mais significativas do Papa Francisco para a reflexão sobre redes sociais tem sido sua insistência em que elas devem servir à construção de pontes, não de muros. Em um mundo onde algoritmos tendem a criar câmaras de eco que reforçam preconceitos e isolam grupos, o Papa tem defendido uma cultura de encontro digital. A rede não deve ser um lugar de alienação, afirmou em uma de suas mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Ela é um dom de Deus e também uma grande responsabilidade para o nosso tempo. Esta perspectiva do Papa Francisco sobre as redes sociais como um dom divino merece atenção especial. Longe de demonizar a tecnologia, ele a encara como parte do plano providencial de Deus para nosso tempo, mas cujo uso adequado depende de escolhas humanas orientadas por valores. Esta visão equilibrada evita tanto o pessimismo tecnofóbico quanto o otimismo ingênuo, reconhecendo que as plataformas digitais são ferramentas cujo valor moral depende de como são utilizadas. Não é a tecnologia que determina se a comunicação é autêntica ou não, escreveu ele, mas o coração humano e nossa capacidade de usar sabiamente os meios à nossa disposição. Em um gesto simbólico que demonstra sua abertura às novas formas de comunicação, o Papa Francisco recebeu, no Vaticano, em 2016, os fundadores de diversas plataformas digitais, incluindo o Instagram e o Google. Durante esses encontros, ele não apenas demonstrou interesse em compreender as dinâmicas técnicas dessas ferramentas, mas também compartilhou sua visão sobre como elas poderiam contribuir para um mundo mais fraterno e justo. Este diálogo
Entre fé e tecnologia, representou um marco histórico, mostrando a disponibilidade da Igreja para engage com o mundo contemporâneo em suas próprias linguagens e espaços. Em sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2023, intitulada Falar com o Coração, a Verdade na Caridade, o Papa Francisco aprofundou sua reflexão sobre comunicação digital, destacando como a velocidade e a impessoalidade das interações online frequentemente comprometem a qualidade do diálogo. Comunicar cordialmente significa que aqueles que nos leem ou nos ouvem são levados a acolher a nossa participação no bem, nos sofrimentos e nas alegrias da vida, escreveu ele. Numa época caracterizada por polarizações e contraposições, às quais infelizmente não escapa nem mesmo a comunidade eclesial, o compromisso por uma comunicação de coração aberto e braços abertos não diz respeito exclusivamente aos profissionais da informação, mas é responsabilidade de cada um. Esta ênfase na responsabilidade comunicativa de cada pessoa representa uma contribuição importante do Papa Francisco à ética das redes sociais. Em um ambiente onde muitos usuários sentem-se livres para expressar agressividade e desrespeito, que jamais demonstrariam em interações face a face, o Papa constantemente lembra que nossas palavras online têm consequências reais na vida de pessoas reais. O modo como falamos e nos comunicamos, observou ele, afeta para melhor ou para pior a qualidade das relações humanas, que são o coração da sociedade. À medida que avançamos para os desafios futuros da comunicação digital, o Papa Francisco também tem chamado atenção para as implicações éticas de tecnologias emergentes como inteligência artificial, realidade virtual e metaverso. Em mensagens recentes, ele tem alertado sobre os riscos de uma digitalização sem orientação ética clara, que poderia aprofundar desigualdades e comprometer ainda mais a capacidade humana de relacionamento autêntico. Ao mesmo tempo, reconhece o potencial destas tecnologias para servir ao bem comum quando desenvolvidas com foco na dignidade humana e na inclusão social. Em um encontro histórico com executivos de empresas de tecnologia realizado no Vaticano, em 2023, o Papa Francisco propôs o conceito de algoética, a necessidade de incorporar princípios éticos no próprio design de algoritmos e sistemas de inteligência artificial que cada vez mais mediam nossas interações sociais. Os algoritmos não são neutros, afirmou ele naquela ocasião. Refletem valores e prioridades daqueles que os criam. É essencial que sejam desenhados para servir à humanidade, não para explorá-la ou manipulá-la. Esta reflexão antecipa debates que serão cada vez mais cruciais à medida que a digitalização avança para todas as esferas da experiência humana. Uma preocupação específica do Papa tem sido o impacto das tecnologias digitais nas populações mais vulneráveis. Em diversas ocasiões, ele alertou sobre o risco de que a acelerada digitalização da sociedade aprofunde a exclusão de idosos, pessoas com deficiência, comunidades rurais isoladas e populações empobrecidas sem acesso adequado à infraestrutura digital. A tecnologia deve unir, não dividir, afirmou em uma mensagem às Nações Unidas. Devemos trabalhar para que os benefícios da revolução digital sejam compartilhados por todos, não apenas por aqueles que já desfrutam de privilégios em nossa sociedade globalizada. Este compromisso com a inclusão digital reflete um princípio fundamental do magistério social de Francisco: a opção preferencial pelos pobres. Para ele, a revolução digital não pode ser considerada um sucesso se deixar para trás os mais vulneráveis. Esta preocupação torna-se ainda mais relevante no contexto pós-pandêmico, quando muitos serviços essenciais, incluindo educação, saúde e acesso a benefícios sociais, migraram significativamente para plataformas digitais, potencialmente marginalizando ainda mais aqueles sem acesso adequado à tecnologia e conectividade.
A relação do Papa Francisco com as redes sociais nos oferece, em última análise, um modelo inspirador de como é possível habitar o ambiente digital de forma autêntica, compassiva e orientada por valores. Em um mundo onde a visibilidade online frequentemente se torna um fim em si mesma, onde a polarização é recompensada por algoritmos e onde a complexidade humana é reduzida a interações superficiais, sua presença digital representa um contraponto significativo. Uma voz que busca unir ao invés de dividir, que valoriza a verdade acima da viralidade e que usa sua plataforma global para amplificar as vozes daqueles que raramente são ouvidos. O legado comunicacional do Papa Francisco nas redes sociais poderá ser resumido em uma frase que ele próprio compartilhou em um de seus tweets mais populares. A comunicação tem o poder de criar pontes, favorecer o encontro e a inclusão, enriquecendo, assim, a sociedade. Esta visão da comunicação como construtora de pontes, não de muros, oferece um horizonte ético valioso não apenas para cristãos, mas para todos aqueles que desejam a fé.